Fala, meu querido, sejam bem-vindos ao canal do Creuso. Essa aulinha, então, a gente vai dar continuidade aí ao nosso papo sobre volume dos sólidos geométricos. Então, vamos começar devagarinho, vamos começar aqui pelos poliedros, beleza? Então, aqui, essa aula aqui ela é bem importante, tá? Sim, ó, quase sempre alguma coisa é, referente a esse conteúdo vai estar lá no Enem, vai estar, né, em alguma provinha aí que vocês vão executar, em algum concurso, algo do tipo. Então é importante que vocês saibam, e até mesmo no dia a dia, né, na hora que você precisa ali calcular ali, sei lá, um volume, uma capacidade, vocês podem estar utilizando aí todos esses conceitos, beleza? Então é o seguinte, a gente vai começar então com o volume do prisma. Rapaziada, o que é o volume? O volume é um espaço, né? É o espaço que esse objeto ele vai ocupar. Então, necessariamente, ele tem que ser tridimensional. Tá? Então, a unidade elementar de volume que a gente utiliza é o cubo. Então, basicamente, o que a gente quer saber é quantos cubinhos que vão caber, né, em cada elemento desse aí. Tá? Basicamente é isso. E daí, só que um cubo, a gente já viu lá, né, nas aulas de conversão de unidade de medida, ele é um elemento, né? Tá muito grande esse traço, né, brother? Ele é um elemento, né? Que ele é composto por três dimensões, né? Então, depende do que você vai utilizar. Se você vai se referindo aí a, por exemplo, sólidos aí, tamanho aí, sei lá, um palmo, algo do tipo, então é adequado a gente usar a unidade centímetro cúbico, né? Se você vai estar utilizando aí, sei lá, é muito comum quem trabalha com construção, né? Ah, quero comprar lá tal, uma carrada de areia, de brita também. Nesse caso, então é utilizado os metros cúbicos, ou seja, um cubo de 1 metro de aresta para aquela medida quantos cubos que cabem lá. Então, por exemplo, se você está comprando, sei lá, 2 metros cúbicos de areia, isso aqui é referente a exatamente 2 cubinhos. 2 cubos. E que cada cubo desse aqui vai ter 1 metro por 1 metro por 1 metro. E daí eu tenho 1 metro cúbico aqui, mais 1 metro cúbico aqui eu tenho 2. Claro que dependendo da situação, isso aqui vai se moldar em formatos diferentes, né? Então esses formatos é que vão dar uma certa dificuldade para o nosso cálculo de volume. Geralmente com formatos arredondados é onde a gente passa mais trabalho. Com formatos retangulares, a gente consegue então o cálculo mais tranquilo, tá? Então, basicamente, o que a gente faz para calcular a área de um prisma? Basicamente, o que a gente faz é o seguinte: a gente vai calcular a área da base desse prisma, todos para ser um prisma, né? Então tem que ter a mesma base, a superior e inferior, e além disso as bases são paralelas, a gente já conversou. Então a gente vai calcular a área da base. Uma vez que a gente calculou a área da base, eu vou ter toda essa área aqui, ó. Né? Então vou chamar de AB, que é a área da base, tá? Uma vez que a gente calculou essa área da base, então a gente tem esse primeiro espaço. Aí o que a gente faz depois? Porque é bem intuitivo, né? Depois a gente multiplica isso pela altura do nosso prisma. Então eu vou relacionando todas as camadas. Ó, então eu vou ter uma outra camada, vou ter uma outra camada, vou ter uma outra camada. E com isso eu consigo ganhar a outra dimensão que eu estou falando, né? Que é a altura. Beleza? Então a área de qualquer prisma é calculada pela área da base vezes a altura. Então vamos colocar aqui, ó, a área de um prisma, beleza? A área de um prisma é igual à área da base vezes a altura desse prisma, beleza? Então podemos fazer aqui algum exemplo aqui. Suponha, eu vou até pegar esse aqui, eu acho que é bem facinho aqui, tá? Então suponha aqui que eu tenho uma altura aqui, sei lá, vou chutar aqui, eu coloquei vários prismas aqui, mas nesse aqui, suponha aqui que essa altura aqui, ela seja uma altura de 10 centímetros, tá? E suponha que esse cara aqui, ele vai medir, sei lá, 6 centímetros e aqui 3 centímetros. Claro, isso aqui é um cuidado que a gente tem que ter quando vai calcular área e volume, tem que estar sempre na mesma unidade, né? Senão a gente vai estar misturando Jesus com Genésio, daí a gente vai conseguir valores diferentes aí que não é o especificado, tá? Então, suponha que eu quero encher esse cara aqui com água. Quero saber quanto de água vai caber aqui dentro desse cara, para calcular o volume dele.
bem simples, né? Então eu vou calcular a área da base. Então nesse caso aqui, a área da base vai ser o quê? Vai ser 3 vezes o 6, porque é um retângulo, e eu multiplico pela altura, que é 10. Molezinha, né? Então 3 vezes 6 é 18, vezes 10 180. Eu vou ter 180 centímetros cúbicos. É importante lembrar, tá, que 1 centímetro cúbico, essa relação é bem importante, tá? Que 1 centímetro cúbico é equivalente, a gente usa a capacidade para líquidos, né? É equivalente a 1 mililitro, tá? Então no caso eu vou colocar água aqui dentro, aqui é 180, né? Quanto de água que vai caber aqui? Ah, professor, vai caber 180 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 180 mililitros, ou o nosso famoso ml. Beleza, rapaziada? Então não é difícil, né? Então o volume do prisma é isso, não tem muito o que falar. Depois o que a gente vai ver também é a área lateral. E a área lateral, rapaziada, eu não vou perder tempo nisso aqui, porque eu tenho nesse prisma triângulo como base, e as áreas laterais sempre vão ser retângulos, né? Então área do retângulo, base vezes altura, só calcular a área de cada um separado, depois soma e abraço pro gaiteiro. Então não vou gastar tempo aqui falando de área lateral, até porque eu acredito que na aula passada eu falei também sobre planificação, né? Planificação ajuda a gente a entender essa questão da área lateral. Então é só a gente somar a área que está em torno do nosso sólido, e a gente tem a área lateral. Então segue para a parte que é mais chatinha, que é o volume da pirâmide. Bom, quando a gente fala em volume da pirâmide, principalmente aqui, eu estou abordando aqui a rapaziada do nono ano, a galera do ensino fundamental, eu vou tentar explicar aqui, tá? Assim, não é com rigor matemático que a gente utiliza lá no ensino superior, ou até mesmo em alguma parte do ensino médio, para a gente conseguir entender legal. Que eu só vou dar uma explicação, tá? Da área da pirâmide. A área da pirâmide, rapaziada, ela é baseada na área do prisma. Eu coloquei um prisma aqui, tá? Então a gente vai tentar entender como é que funciona isso daqui. Então é o seguinte, eu vou fazer aqui, ó. Basicamente, o que acontece? Acontece que em um prisma a gente consegue colocar 3 pirâmides de tamanhos iguais. Quando eu falo tamanho, eu tô falando volume, tá? 3 pirâmides de volume iguais. Como isso, Cruz? Fica difícil para ver, mas eu vou tentar explicar. Então, olha só. Eu vou colocar a primeira pirâmide aqui, vou fazer de vermelho, tá? Ó, se liga. Ó, aqui é a base da pirâmide. Aqui vai ser praticamente a altura. Ó, estão vendo aí a pirâmide? Então tem uma pirâmide aqui, estou falando que esse cara aqui é a minha base dele, tá? Então, primeira pirâmide que eu consegui colocar aqui. Eu vou fazer até um esquema aqui para depois a gente ficar mexendo nela. Então tá aqui, salvei. Eu consigo colocar minha segunda pirâmide, vou fazer de azul. Vamos aqui, colocar aqui, pá. Não é tão trivial entender isso aqui não, tá? Particularmente eu também, né? Ó, tá aqui a nossa próxima pirâmide, estão vendo? É como se fosse aqui de cabeça para baixo, né? Tem o mesmo volume. Pô, Creus, essas duas aqui eu vi. Realmente essas duas aqui não tem muito mistério pra gente conseguir enxergar elas. Depois eu vou sobrepor, tá? Elas aqui. Agora vem a terceira, cara. Pra ver a terceira é meio chato, tá? Então pra vocês conseguirem ver a terceira pirâmide, então o que eu vou fazer? Eu vou sobrepor elas, tá? Então eu vou pegar essa aqui, vou voltar pra cá. Se liga lá. Vou pegar essa aqui, vou jogar pra cá. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas tem um espaço vazio. Vou fazer de amarelo aqui, ó. Eu tenho um espaço vazio aqui, brother. Daqui pra cá. Opa, faltou colocar ali o segmento de reta, ó. Daqui pra cá, daqui pra cá. Vocês estão captando aí essa parte. E essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Olha só. Aqui eu tenho uma outra pirâmide. Às vezes você está olhando, você não está conseguindo nem enxergar a pirâmide, tá vendo? Sei lá, um outro tipo de sólido, mas é uma pirâmide, tá? Se você olhar pra cá, ó, a base dela vai estar aqui, ó. Ó, a basezinha dela aqui, ó. A base vai estar aqui.
E eu vou ter uma altura aqui. Lembrando que isso aqui é 90 graus de ortogonal, né? Tem a minha altura aqui. Já conseguiram enxergar agora, né? Então, rapaziada, agora eu vou desmembrar essa galera de novo. Então, vou tirar essa aqui que eu tinha tirado. Vou jogar esse cara pra cá. Pegar essa vermelha, vou jogar pra cá. Ui. Tá. E daí, eu vou fazer tentar fazer um bloco com esse aqui também. Ó. Tá. Bom, vocês têm que acreditar em mim que essas três pirâmides têm o mesmo volume. Olhando assim não parece, mas perceba, estamos pegando o elemento tridimensional e colocando ele em um ambiente bidimensional. Então a gente já está perdendo uma dimensão em que a gente está usando mesmo ali que uma sensação, né? Então perceba que esse prisma a gente pode virar, né? De repente se aqui fosse no concreto, a gente pudesse pegar na mão ali, olhar, de repente facilitaria. Mas tem um outro teorema que eu posso usar para mostrar isso daqui. Então olha só, se eu pegar essa pirâmide aqui e colocar ela aqui, tem um teorema que diz que é o seguinte: numa pirâmide, se elas tiverem a mesma base, a mesma área da base e a mesma altura, não muda o volume dessa pirâmide, tá? Então olha só, essa base aqui, né? Essa base aqui é a mesma base que essa aqui também, ó, se a gente considerar esse lado como base, tá? E daí essa altura, olha só, se eu pegar esse vértice, se liga, esse vértice aqui, e eu jogar ele, como é que eu vou dizer isso aqui? Eu vou pegar esse vértice e vou jogar ele pra cá. A minha base vai continuar a mesma. Olha só, minha base continua aqui a mesma, essa de trás. E a altura também vai continuar a mesma, porque a altura está ortogonal daqui pra cá. É essa aresta aqui, que é a mesma aresta que tem aqui em cima. Tá? Eu acho que vai facilitar o desenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Tá? Vou fazer de outra cor agora, vou fazer de verde. Para não confundir, tá? Então, ó, vou pegar esse cara e vou jogar aqui para baixo. Então agora ele está aqui. Então ele estava ligado aqui, nessa aqui. Esse cara desceu, a projeção vai estar aqui. Não é isso? Ó, esse também vai descer, a projeção vai estar aqui. E o resto é a base, não vai mudar. Ó, se liga lá. Deu de captar? Então essas três pirâmides, ó, essa pirâmide em amarelo, que às vezes a galera nem consegue ver uma pirâmide aqui, mas essa que está em amarelo, ela vai ter a mesma área dessa aqui que está em verde, tá? Realmente é um pouco difícil de a gente aceitar assim, mas essa que é a ideia. E uma vez que, então, que a gente consegue vislumbrar disso, a gente fica muito simples que, então, o volume da pirâmide, né? Então, acaba que vou escrever aqui, que o volume da pirâmide, ele vai ser o quê? Ele vai ser o volume do prisma, que é a área da base vezes a altura, só que como eu consigo colocar 3 lá, é só pegar ele e dividir para 3, não é? Então, basicamente, né? Vou até voltar aqui e colocar o prisma aqui. Vou apagar o resto aqui, ó. E vou apagar o resto aqui. E vou colocar o meu prisma só em uma. Então, ó. Tá aqui. Então, esse cara que tá de vermelho, ele ocupa. Esse cara que tá de vermelho. Vou olhar aqui, ó. Esse cara aqui que tá de vermelho, ele ocupa 1/3 do volume do prisma. Mas qual que é o volume do prisma? É a área da base vezes a altura. Então, o volume da pirâmide, beleza? O volume da pirâmide vai ser igual a 1/3 do volume do prisma. E é isso que vocês têm que gravar. Pirâmide, 1/3 do volume do prisma. Tá? Não importa a base. Beleza? Então, dito essas duas, feitos esses dois preâmbulos, né? Então a gente também viu que o volume do prisma é 1/3 da pirâmide, desculpa, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Né? Eu acho que de repente até é legal colocar assim, ó. 1/3 do volume do prisma
tá? E com essa informação a gente já consegue calcular tudo, fazer as atividades e entender bastante coisa. Eu também coloquei aqui um exemplo que eu tirei do livro, né? Então ele fez essa divisão. Eu acho essa particularmente, eu tirei do livro, mas eu acho mais difícil entender esse cara aqui que entender o meu desenho ali. Mas basicamente ele quer mostrar o quê? Que dentro de um prisma eu consigo colocar 3 pirâmides com o mesmo volume. Beleza? É só isso aqui para justificar. Dito isso, rapaziada, acho que a gente pode fazer algumas atividades aqui referente a essa parte, para a gente ver como é que isso aqui pode proceder. Tranquilo? Então vamos lá para a primeira atividadezinha. Uma pirâmide, vamos lá, uma pirâmide possui base formada por um triângulo retângulo. Então, vou fazer aqui um triângulo retângulo. Beleza? Eu vou assumir que esse cara aqui é um triângulo retângulo, tá? Então, aliás, que às vezes não fica bem... Eu vou fazer um triângulo retângulo aqui, pronto. Aqui dá de ver legal. Bom, triângulo retângulo aqui ninguém vai... Eita, esse programa que às vezes dá um bugzinho. Tá aqui o nosso triângulo retângulo. Para enfatizar que ele é retângulo, vou colocar um ângulo reto aqui. Beleza? Então esse retângulo medindo 6 por 8. Então vou colocar aqui, ó, 6 por 8. A base, né? E a altura é igual a 10. Então vou jogar uma altura aqui. Isso aqui não é a altura do triângulo, é a altura da pirâmide, né? A altura ali da pirâmide, que é 10. Então vou jogar aqui uma altura aqui, hipotética. Só vou fazer o desenho aqui só pra gente se enquadrar. Então eu vou ter uma altura aqui, beleza? Vou até fazer questão também aqui de fazer um ângulo de 90 aqui meio doidão. Ó, suponho esse cara aqui 10, tá? Então tá aqui, altura 10. Então o volume dessa pirâmide é, bom, o volume dessa pirâmide aqui, ela vai ser 1/3 do volume do prisma, né? Que conteria esse cara. Onde é que ficaria esse prisma, né? Desse cara aqui. A gente poderia fazer... Agora já foi, né, brother? Mas aqui, ó, poderia trazer esse cara pra cá. Eu também não sou muito bom desenho não, tá? Trazer esse cara pra cá. Esse cara paralelo a esse paralelo a esse, né? Vai dar rock? Mais ou menos aqui. E daí iria fechar esse com esse aqui. Não sei se eu estou poluindo mais o desenho, mas nosso prisma ficaria aqui. Então tem a pirâmide, dentro do prisma ficou meio estranho isso aqui, né? Mas tá tranquilo, a gente sabe a base, ó, é um triângulo retângulo, é 6 por 8, então o nosso volume da pirâmide, vai ser 1/3 do volume do prisma. Vou colocar assim pra gente ir se habituando. Então é 1/3. Qual que é o volume do prisma? É a área da base vezes a altura. Então eu vou ter 1/3. Qual que é a área da base? É 6 por 8. Então 6 por 8. Só que é um triângulo, né? Então é base vezes a altura dividido por 2. Vezes a altura da pirâmide, que é 10. Tranquilo? Então agora a gente tem que fazer essa continha aqui, então é molezinha, né? Então a gente pode simplificar o 2 com 3, que fica... O 2 com 6, que fica 3. Esse 3 posso simplificar com esse, ficou 1. Então simplesmente ficou 8 vezes 10. Então é 80. Está em centímetros. Então vai ser 80. Olha lá. 80 centímetros cúbicos. A gente está lidando com volume, beleza? Próximo. Questãozinha doida essa aqui, ó. O octaedro é um sólido geométrico formado pela união de duas pirâmides, como na imagem a seguir. Aí tá aqui a pirâmidezinha, tal, pá, né? Então tem 8 faces, octaedro é um sólido de Platão, já conversamos sobre isso nas aulas passadas, né? Se não sabe, assiste lá a aula anterior, beleza? Sabendo que a distância do vértice da pirâmide superior até o vértice inferior é 24. Então, brother, é o seguinte, a distância daqui... Oi, ficou ruim. Vamos para a próxima. A distância daqui até aqui é 24, né? Então aqui é
24 centímetros. Beleza? Tranquilo. E que os lados do quadrado, que é o encontro das duas pirâmides, tem 8 centímetros. Então, ele diz que é um quadrado de 8 centímetros. Então, esse cara aqui, ó, ele é um quadrado. Tranquilo? Perspectiva, né? E ele tem 8. Vou colocar aqui. Não. Ele tem 8 centímetros de lado. Então, é 8 por 8 por 8 por 8. Beleza? Qual é o volume desse sólido geométrico? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é que tem duas pirâmides aqui, uma virada para baixo e para cima. Então, o volume, vamos lá, o volume do nosso octaedro, ele é igual a 2 vezes o volume da pirâmide. Beleza? Pirâmide. Então, qual que é o volume? Então, a gente vai pegar o 2 e vai multiplicar pelo volume da pirâmide, que é a área da base pela altura dividido para 3, né? Então, nós vamos ter 2 que multiplica. Qual que é a área da base aqui? É 8 por 8. Então, eu vou colocar 64, beleza? Que é 8 vezes 8, 64. Vezes a altura. Agora se liga na altura. A altura daqui para cá é 24. De uma ponta a outra. Então, metade dela aqui, ó. Metade dela vai ter que ser 12, né? Então, a altura é 12. Tá? Então, a gente fazendo essa continha aqui, abraço pro gaiteiro, beleza? Aí aqui a gente já tem um dividido para 3 ali que o prof não colocou, sobre 3. Então, o que a gente pode fazer? Pode fazer uma simplificação, beleza? Eu vou simplificar o 3 com o 12, beleza? Então, aqui vai dar 4. Então, a gente tem 2 vezes 4, dá 8. Dá 8 vezes 64, beleza? Então, 8 vezes 64, a gente vai ter 500 e... É clássico essa, né? 512. 512 que centímetros cúbicos. Porque é o volume que a gente está tratando aqui. Valeu? Então, vamos para mais uma outra atividadezinha. Uma embalagem no formato de uma pirâmide com base quadrada está sendo produzida por uma fábrica. Então, base quadrada. Então, vamos fazer aqui um chuncho aqui, uma coisa. Então, a pirâmide aqui, ó. Eu sempre quando tem algum elemento, sempre gosto de fazer o desenho, né? Porque vamos perder aqui, tá? Então, aqui essa pirâmide, ela tá aqui, base quadrada, tá? Está sendo produzido por uma fábrica. Sabendo que a geratriz, então, rapaziada, a geratriz aqui que entra, que mora o perigo. Tem livros que trazem geratriz, tem livros que trazem como apótema da pirâmide, tá? Se eu olhar essa pirâmide de frente, a geratriz é esse cara aqui, ó, o apótema da pirâmide, beleza? Esse cara aqui, é importante saber, tá? Então tá aqui. Essa geratriz aqui, ela mede 30. Então, que eu vou colocar aqui, vou colocar aqui 30, tá? Vermelho, 30 centímetros. E que o lado da base mede 12. Então, aqui é 12, aqui é 12, tudo centímetros, né? Pergunta, a área total dessa pirâmide, agora é a área, não é volume que ele quer, né? A área. Então, a área aqui dessa pirâmide vai ser o que? Embaixo eu tenho uma área de um quadrado, mais quantas faces eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes a área de um triângulo. Beleza? Então, a área, isso aqui vai ser a área total. Beleza? Então, ele quer calcular isso aqui. Ficou molezinho, então vamos lá. Até trocar de cor. Então, a área do meu quadrado vai ser 12 vezes 12. Beleza? Base vezes altura. Mais 4 vezes a área do meu triângulo. A área do meu triângulo é base, que é 12, vezes a altura, que é 30, dividido por 2. Então, rapaziada, agora é continha, né? Tem muito o que fazer aqui. Então, 12 vezes 12 é 144, não é isso? Mais, aqui a gente pode simplificar aqui.
eu vou simplificar o 2 e o 12. Aqui fica 6. Então 4 vezes 6 é 24. Então ficou fácil aqui, ficou 24 vezes 3, né? Então aqui dá 12. Ó, eu multiplico por 3 e coloco 0, né? Dá 12, vai 1, 6 mais 1, 7. Então dá 70. É isso, né? 720. Só somar. Então aqui dá 468. O que? Centímetros quadrados, porque eu estou lidando com área. Beleza? Área. Isso aqui não foi volume, né? Área. Segue aí para mais uma atividadezinha. Vamos ver o que nos espera. Questãozinha do Enem. Questãozinha aqui. Eu particularmente achei esse enunciado meio ruinzinho. Tá? Eu não achei esse enunciado legal. Achei que ele podia estar escrito de uma forma mais clara. Mas é uma questão que vale a pena a gente fazer até para saber como é que, né, pode aparecer essas situações aí. Então vamos lá. Uma fábrica produz velas de parafina e que essa vela tem forma de uma pirâmide quadrangular. Então a base é um quadrado, beleza? Com 19 centímetros de altura. Então já vamos colocar essa altura total aqui, ó. Ah, não, agora quando sair reto não sai, né? Essa altura total aqui, ó. Vamos supor essa aqui dessa altura. Essa aqui é 19. Tá tudo em centímetro, não vou colocar unidade, tá? 19 centímetros de altura e a aresta da base é 6. Então aqui a aresta da base já está ali, 6, 6. Essas velas são formadas por 4 blocos, aqui é importante, de mesma altura e 3 troncos de pirâmides, tá? De bases paralelas e uma pirâmide na parte superior. Então, aqui ele usou uma palavra que é interessante, tronco. O tronco, gente, a gente chama na matemática o tronco tudo que leva um corte, tá? Então, se eu tenho uma pirâmide, tá? Aqui. E eu corto ela aqui, corto essa parte, beleza? Então, há um corte. O nome disso aqui é tronco, tronco de pirâmide. Se fosse um cone e eu cortasse, eu teria então um tronco de cone. Beleza? Pô, ruim ali o desenho, né? Mas a ideia é essa. Então, tronco é quando há um corte, a gente tira a parte superior. A gente chama de tronco. Beleza? Então, elas são espaçadas em 1 centímetro. Então, esse espacinho aqui, ó. Esse espacinho aqui, ele é de 1 centímetro. Tá? Então, tenho 1, 2, 3 espacinhos desses. Beleza. Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro, tá? Haste de ferro para segurar, né, tal, unindo os blocos. Beleza, nem tá aqui, mas tem uma haste de ferro aqui dentro aqui e tal. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo retirando a pirâmide da parte superior, então ele vai tirar esse cara. Aí ele dá a especificação, ela tem 1,5 centímetros de aresta da base, então 1,5 essa a base aqui dela, que é um quadrado, né? Mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar a vela. Esse enunciado eu não achei assim, eu não achei ele bem escrito, tá? Mas basicamente o que ele quer aqui? Ele vai usar o mesmo molde, então imagina que o molde também vai ser uma pirâmide, né? Então ele vai tirar o volume dessa pirâmide, vai pegar esse restante e vai jogar no molde. Então ele vai formar uma pirâmide um pouco menor que essa aqui, com uma base um pouco menor, né? Então ele quer saber qual que é esse volume. Tranquilo? Tem as opções aqui. Então a gente tem que fazer um cálculo aí. Acabei apagando. Vamos ver se volta aqui. Voltou. Tá? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa aqui é a gente calcular o volume dela hoje. Quanto que é esse volume, né? Então o volume da pirâmide, aqui eu vou colocar a pirâmide inteira, pirâmide total, da pirâmide antiga, PA, da pirâmide antiga, tá? O volume da pirâmide antiga vai ser o quê? Vai ser a área da base
vezes a altura dividido para 3. Concorda? O volume da pirâmide antiga. Então, como é que fica esse cara aqui? A área da base é 6 vezes 6. Tá? 36. Vezes a altura. Cuidado com a altura. A altura não é 19, porque você tem que tirar esse espacinho 1 e tem que tirar esse outro espacinho 1. Então, é 19 menos 3. Então, dá 16. Beleza? Sobre 3. Tranquilo? Então, a gente pode simplificar isso da seguinte forma. Vou simplificar esse 3 com esse 6, fica 2. 2 vezes 6 é 12. E a gente tem 12. Aqui a gente vai ter 12 vezes o 16. Beleza? Ó, então eu vou ensinar para vocês um chuncho aqui. A gente pode fazer essa conta, não tem problema, mas eu vou ensinar. Talvez, ó, veja só. Suponha que você pega esse 12 aqui, ó. Você divide e multiplica por 2. Não sei se vocês têm essa... Se eu multiplico e divido pelo mesmo número, eu não altero, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse 12 aqui e eu dividir ele por 2, ele vai dar 6. Aí eu tenho que multiplicar esse cara por 2, que vai dar 32. Eu não estou alterando essa conta, então 2 vezes 32 é a mesma coisa. E 2 vezes 6 para mim, vezes 32, para mim é mais fácil fazer, porque eu posso usar a propriedade distributiva por 32, eu imagino ele como 30 mais o 2. Claro que eu estou explicando, vai ser mais demorado que fazer a própria conta na mão, né? Ó, 6 vezes 30 é 180, beleza? E 6 vezes 2 é 12. Então, esse cara aqui vai dar 192. Isso aqui é a área total, 192 centímetros cúbicos, mas eu não quero a área total. Agora eu quero calcular a área só dessa pirâmidezinha aqui, da pirâmide menor. Então, o volume, desculpa, não é a área, né? O volume. O volume da pirâmide menor vai ser o que? A base dela, que é 1,5 ao quadrado, vezes a altura dela. Como é que eu faço para determinar a altura? A altura vem daqui, rapaziada. São 4 blocos. Então eu pego 16, eu divido para 4, sobra 4, 4, 4, 4. Beleza? Então minha altura é 4 centímetros. Sobre 3, que é lá da relação do volume. Beleza? Aqui eu vou ter 1,5 ao quadrado é 2,25 vezes 4 sobre 3. 2,25 dá de dividir para 3, né? Lembra o critério de divisibilidade? Ele funciona também para números decimais, tá? Se você pegar o 2, ó, 2 mais 2, 4 mais 5, 9, ele dá de dividir para 3. Você divide para 3 lá, você vai ver que é 0,75, né? Então o cálculo que a gente tem aqui, ó, é 0,75 vezes o 4. Beleza? Mas 0,75 mais 0,75 é 1,50. Então, vezes 4 vai dar 1,50 mais 1,50, vai dar 3. 3 centímetros cúbicos. Então, nosso volume novo, deixa eu ver aqui nosso volume novo, vai ser o 192 menos o 3, que isso vai dar 189 centímetros cúbicos. Tem essa opção? Tem. Opção B. Tá? Então, questãozinha do Enem. Nada muito assim tão elaborado. Dá de fazer tudo na mão, né? Mas até mostrei para vocês outras formas de estar resolvendo ali. Beleza? Já passamos nos 30 minutos. Vamos ver. Tem mais uma atividadezinha aqui. Bem tranquila também, ó. Uma fábrica decidiu fazer a mudança em uma embalagem de perfume. A embalagem antes tinha o formato de um prisma. Beleza? Base hexagonal. Então, prisma de base hexagonal. Enfim, nem precisa fazer o desenho. Deve fazer o desenho. Nem precisa, né? Ó. Prisma base hexagonal. Vou chutar aqui. Ó. Aí aqui é legal aqui. Consigo fazer isso aqui, ó. Ó. Então tá aqui o prisma de base hexagonal. Então só vou juntar aqui os paranauê aqui, né? Aqui é para ser tracejado, mas aqui vai só no Gambinite. Vou fazer um pouquinho mais pro lado ali para não misturar ali, tá? Um pouquinho mais pro lado, ó.
Então tá aqui. E daí o que acontece? Ele tem o volume. Ele tem um volume de quantos? O volume desse cara aqui, ó, ele é 360 mililitros, ou ml, ou centímetros cúbicos, né? Já falei para vocês que o mililitro é a mesma coisa que centímetro cúbico. Uma nova embalagem será feita com a mesma base, então a base não muda. A mesma altura não muda, rapaziada, não muda a base e não muda a altura. Mas o formato vai ser de uma pirâmide, ou seja, né? Então, se a gente quiser encaixar uma pirâmide aqui, sei lá, vou encaixar aqui, até pegar um valor no meio aqui, não sei se vai dar de fazer esse cara aqui, ó. Mas eu vou tentar, rapaziada, vou tentar, ó. Vou tentar encaixar essa pirâmide aqui. Ó, então suponha que o perfume agora vai ter esse tipo de embalagem, né? Ó, esse tipo de um, sei lá. Ó, vai ter essa embalagem aqui, tá de azulzinho. Aí ele quer saber qual que é o volume dessa embalagem, rapaziada. Não precisa nem fazer conta, né? Por quê? Porque a gente já viu que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Né? O volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Então o volume da pirâmide vai ser o volume do prisma. Né? E qual que é o volume do prisma? Está aqui, 360. Então é 360 dividido para 3. Então o volume da pirâmide vai ser 120 mililitros. 1/3 do volume geral. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado. Deixa um like som aí pro Creuso para ajudar a fortalecer o canal. Beleza? E até as próximas aulas. Valeu, fui!